Alô galerinha, eu sou o professor Iago de Lira e aqui nós estamos no canal Manipulando a Matemática. Quer aprender a matemática de um jeitinho fácil, simples e sem complicação? Chega lá, segue lá no nosso Instagram, Manipulando a Matemática, e YouTube também. Toda semana vai ter vídeo novo, ok? Valeu! Pessoal, vai ser uma aulinha rápida sobre função afim. Eu vou dar definição, quando que eu vou ter uma função crescente, decrescente e aí vai. Bora lá! Primeiro, uma função afim. Uma função afim ela é definida nos conjuntos dos reais para os reais, certo? E ela pode ser dada pela relação algébrica y igual a x mais b. Necessariamente, onde a é o valor que acompanha x, a nossa incógnita, e b é a variável independente, certo? Que não acompanha ninguém, ok? Então, necessariamente, quando eu tiver essa situação aqui, y igual a 2x mais 1, necessariamente 2 vai ser o valor de A e 1 vai ser o valor de B. Como que seria para me construir um gráfico de uma função afim? Necessariamente eu teria que fazer o quê? Substituir os valores de x aqui na minha função para poder encontrar y. Por exemplo, se eu substituísse o x por menos 1, eu teria y igual a 2 vezes menos 1 mais 1, certo? 2 vezes menos 1, menos 2 mais 1, menos 1, fazendo o jogo de sinal, ok? Sendo bem direto. Y é igual, quando eu substituir o valor de x aqui por 0, eu vou ter 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, como todos nós sabemos, vai ser 0, né? Vai sobrar somente o número 1. Ou seja, aqui o de cima é menos 1 e o de baixo é 1. E quando o x for igual a 1, nós teríamos 2 vezes 1 mais 1. Tranquilo? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Pronto, nós encontramos os nossos respectivos valores para x e para y. Desenhando, formando o gráfico dessa função, nós teríamos esse aqui é o eixo x, certo? Nosso plano cartesiano, o eixo horizontal, e esse eixo vertical, nosso eixo y, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Sempre que o valor de x for menos 1, o y também vai ser menos 1. Então vamos demarcar, ó, menos 1 até o menos 1. O ponto seria mais ou menos aqui. Quando o valor de x for 0, o y vai ser 1. Então vai pegar bem aqui, ó, de 0 a 1. O ponto vai ficar em cima do eixo. E quando o valor de x for 1, o y é 3. Então vamos demarcar aqui, ó. Mais ou menos assim. Tá um pouquinho tortinho porque eu estou fazendo rápido e sem régua. Então, o nosso desenho gráfico ficaria mais ou menos assim. Essa seria a representação de uma função afim no gráfico. Lembrando que uma função afim ela é representada por uma reta. Função crescente ou decrescente. Quando que eu vou ter uma função afim crescente ou decrescente? Necessariamente eu tenho algumas características que tem como eu descobrir isso. Primeiro, se o valor de A da minha função for positivo, ou seja, maior que 0, eu vou ter uma função crescente. E se o valor de A for menor que 0, ou seja, negativo, eu vou ter uma função decrescente. Por exemplo, essa função aqui, ó, o valor de A é igual a 2. Não é positivo, ou seja, é maior que 0. Então, ela é uma função crescente. O gráfico ele vai se comportar assim, ó. Ele vai partir do terceiro para o primeiro quadrante, certo? Sempre da esquerda para a direita. Já na função decrescente, quando A for menor que 0, ele vai sair da direita para a esquerda, ou seja, sentido segundo a quarto quadrante. Tem outra característica que dá para determinar se ela é crescente ou decrescente? Tem, que é essa aqui, ó. Se o ângulo formado em relação ao eixo x com a reta da função for menor que 90 graus, ou seja, um ângulo agudo, ela é uma função crescente. E se ele for maior que 90 e menor que 180, ou seja, um ângulo obtuso, nós teremos uma função decrescente, ok? E como encontrar o zero da função afim? Como encontrar a raiz da minha função afim? Como fazer o estudo do sinal? Necessariamente a gente iguala a nossa função a zero. Eu teria 2x menos 4 igual a zero, certo? Passo o meu termo para o outro lado com sinal oposto, de forma bem grotesca, certo? É aqui a forma crua de se falar isso. Tem definições matemáticas mais elaboradas. Eu estou fazendo de forma direta. Então, nós temos 2x igual a 4 positivo
esse termo desce dividindo, tá bom? Eu vou ter x igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Localizando no nosso eixo x aqui, ó, o ponto 2 vai ficar aqui. O que mais que a gente precisa saber para fazer o estudo de sinal? Se ela é uma função crescente ou decrescente, a gente olha para A. A não é positivo, então ela é crescente. A posição da reta dela vai ficar dessa maneira aqui, onde todos os termos que estão acima do eixo são positivos e todos os termos que estão abaixo do eixo são negativos. Ou seja, pensem comigo, sempre que x for maior que 2, os meus valores para y vão ser maior que 0. Sempre que o x for menor que 2, os meus valores de y vão ser negativos, ou seja, vão ser menor que 0. E sempre que o meu valor de x for igual a 2, nós teremos nosso y igual a 0. Valeu, obrigadão.